Então, agora nós vamos continuar, né, a nossa conversa falando do cumprimento de sentença. O Código, seguindo a linha do Código de 73, o Código de 2015 manteve o que nós chamamos de característica do sincretismo na execução. O que é isto? É um processo sincrético. É um processo que não ocorre em autos e processos separados, na verdade. Então, eu não vou ter que iniciar uma nova execução para cumprir a sentença. Ela se dá nos autos do próprio processo de conhecimento, quando, obviamente, existe o processo de conhecimento. Quando não existe, prévio, em se tratando de decisões judiciais ou equiparadas a, né, aí sim eu vou ter que formar novos autos. Mas a regra é que esta fase prossiga nos próprios autos. O cumprimento da sentença se destina a materializar, como eu já disse, o direito, né, que foi deferido pelo juízo e contra o qual já não exista mais nenhum recurso. Aqui o primeiro parênteses. Na verdade, eu posso prosseguir na fase de cumprimento de sentença, ainda que não haja trânsito em julgado da decisão. O cumprimento de sentença, então, ele se dá para sentenças que já tenham transitado em julgado e para sentenças que ainda não tenham transitado. Neste caso, nós vamos chamar a execução ou o cumprimento de sentença de provisório. E, no caso de já haver ocorrido o trânsito em julgado, nós vamos chamar, nessa fase, um cumprimento que se dá de maneira definitiva. A grande diferença entre uma e outra é a seguinte: em todos, antigamente isso não era possível, mas agora, já desde 73 do Código, do final, né, da alteração do Código, passou a ser e agora continua sendo, os atos de disponibilidade dos bens, eles são possíveis, são admitidos, ainda que em série de execução provisória. Eu estou dizendo que eu posso, se o devedor não cumprir, né, aquela decisão, eu posso, numa execução, por exemplo, contra devedor de quantia certa contra devedor solvente. Eu localizei que ele tem um imóvel, eu posso pedir a penhora daquele imóvel, eu posso levar esse imóvel a leilão. Só que para que eu faça isto, para que eu faça isto, eu vou ter de prestar uma caução. Tá certo? Uma caução que proteja aquela outra parte de um dano irreparável, caso a decisão seja modificada. Porque aqui nós não temos uma decisão definitiva ainda, nós temos uma decisão que já foi favorável àquela parte, num primeiro momento, mas que ela ainda está sub júdice. A questão ainda está sub júdice. Eu ainda estou discutindo judicialmente aquela questão. Alguns casos, algumas ações, todavia, elas dispensam essa caução pela sua natureza. Por exemplo, quando se trata de execução de alimentos, né? A regra é que eu não preste caução. Mas mesmo essas exceções, se o juiz perceber que a não prestação da caução, mesmo não exigida naquele tipo de ação, vai gerar para outra parte potencialmente um dano irreparável ou de difícil reparação, ele pode determinar a caução. É claro que, para ele determinar, você vai ter que requerer, né, como advogado sempre. Então, o juiz defere o que você pede. Então, se você tiver um desses casos em que a execução seja provisória e exista, né, um perigo de dano irreversível ou de difícil reparação, é preciso garantir, pelo menos, que seja prestada esta caução. Né? A caução nada mais é do que uma garantia. Né? O cumprimento da sentença ele se dá, portanto, para que a parte cumpra o que a sentença determina. Ele pode se dar de maneira voluntária, né, e é necessário que a parte dê início à fase do cumprimento da sentença. Né? Só uma coisa que eu não disse a vocês não vão encontrar no Código um artigo dizendo que o cumprimento de sentença se dá nos mesmos autos. Não tem esse artigo no Código, mas tem na exposição de motivos do Código. Viu? Lá é que está determinado que a execução se dá de modo sincrético, ou seja, nos próprios autos. O devedor ele deverá cumprir a sentença voluntariamente, porque, se não o fizer, ele vai
vai ser submetido ao pagamento de multas, né? E estas multas têm o condão, né, de estimular que a sentença seja voluntariamente cumprida. Se a sentença... Qual é o prazo? A partir do momento que se dá o cumprimento à sentença, eu tenho 15 dias para promover o pagamento. Se eu não promover voluntariamente nesta parte, aí prossegue o cumprimento de sentença. O interessante é que eu posso cumprir parcialmente a sentença. E, ao fazer isto, eu evito a incidência de multa, de uma eventual multa, sobre a parcela que eu cumpri. Digamos que, na sentença, você reconhece que a procedência de um dos pedidos dele é legítima, né? Você discutiu até ali, mas você sabe que não tem chance de modificar em sede recursal, etc. Então, você vai promover o pagamento daquela parcela que você entende incontroversa e vai prosseguir recorrendo quanto à parcela que você entende que legitima ainda uma controvérsia. Tá certo? Assim você evita o pagamento de uma multa sobre o total da execução. Se você não está discutindo integralidade, então pague para que você não sofra a punição de multa. Existem várias formas de cumprimento de sentença de alimentos, cumprimento de sentença contra a fazenda pública, cumprimento de sentença de obrigação de dar, de fazer, né? Eu não vou discorrer sobre todas elas, eu vou seguir aqui a linha apenas, porque isso aqui é só uma explanação sobre ritos, da mais comum das formas de cumprimento de sentença, que é aquela cumprimento de sentença para o pagamento de quantia certa, né? Para chegar nessa fase, eu já passei pela liquidação. Porém, pode ser que o direito, o tempo entre a determinação, o trânsito em julgado da sentença, já tenha sido um tempo razoável e eu precise atualizar os cálculos. Normalmente eu faço isso. Então eu devo promover também no cumprimento de sentença, pedir o cumprimento de sentença e já apresentar ali uma memória de cálculos. E isso é coisa que vivem pedindo para o estagiário fazer, né? Como é que eu faço? Não é uma coisa assim muito mirabolante, não. Você vai até o site do tribunal, lá você vai encontrar uma tabela de atualização monetária com os índices, e é muito fácil de usar essa tabela, né? Você vai pegar lá, por exemplo, o ano e o mês a partir do qual você entende que foi devida aquela obrigação e multiplicar aquele valor pelo índice que está ali e você obtém o valor atualizado. Muito cuidado para você não fazer anatocismo, aí, cobrar juros sobre juros, né? Então, você atualiza o valor, e você pode também cobrar ali os juros de mora pelo atraso, né, que são devidos no patamar de 1% ao mês. Ok? Instruir a memória de cálculo, com a memória de cálculo esse pedido, e pedir ao juiz, então, para que tome providências no sentido de localização de bens do devedor, para que eu possa prosseguir no meu intento de executar. Eu ia falar mais uma coisa aqui, procedimento prático, mas sumiu aqui, daqui a pouco eu volto e emendo. Então, na hora de eu fazer esta execução, o processo da cumprimento de sentença, o processo vai prosseguir. O devedor ele é intimado a fazer o pagamento, se ele não faz, aí eu passo a indicar bens que ele eventualmente possua, para que esses bens sejam levados a leilão. Mas essa não é a minha primeira opção pelo Código. A primeira opção que eu tenho, na verdade, porque não é, a gente sempre vai no leilão, porque normalmente é o que acontece, mas a primeira opção que eu tenho é a de adjudicar o bem. O que é adjudicação? É pegar para si, né? Então, ao invés de eu pegar lá o seu imóvel e levar para ser vendido, para depois eu pegar o crédito daquela venda e satisfazer aqui, então, o meu direito, eu vou simplesmente assumir a titularidade daquele imóvel, adjudicando aquele bem, né? Que é algo que cada vez mais tem sido feito, porque em momentos de crise, se você localizou um bem, né? E também pelo seguinte, se ele tem valor, é claro, porque quando eu levo o bem a leilão,
ele vai acontecer da seguinte maneira: ele é levado a leilão, e eu tenho um valor mínimo, que é o valor da avaliação, que vai ser respeitado no primeiro leilão. Mas, se ele não for alienado por aquele valor, ele vai poder ser alienado num segundo leilão por valor inferior. É claro que não pode ser por preço vil, um valor muito inferior ao que realmente ele valha. Mas a chance de eu ainda ter de prosseguir no cumprimento de sentença, ela existe. Porque, às vezes, aquele bem ele é arrematado por um valor baixo, né? E, às vezes, também existem os embargos à arrematação, né, os embargos de terceiro, e etc. Isso aí, o que não evita, na verdade, a adjudicação também não evita isso, mas, na verdade, eu vou dar um prolongamento a essa fase de cumprimento de sentença desnecessário se o bem que existe à minha disposição é um bem que tem valor no mercado. Existe um princípio que continua sendo mantido no nosso atual código, que é o princípio da execução por menos gravosa para o devedor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se eu tenho várias formas de promover a execução, no caso, o cumprimento de sentença, eu vou ter de escolher aquela que seja menos onerosa, vamos dizer assim, para o devedor. Existe uma gradação, né, de bens que podem ser penhorados e uma forma, né, de se fazer esta penhora. Mas, às vezes, o próprio devedor, o próprio executado, ele vai dizer que aquela forma pela qual você está fazendo cumprir a sentença é uma forma que é mais gravosa para ele. Se ele fizer esta alegação, ele também fica obrigado a dizer ao juízo qual é uma outra forma que poderá ser adotada para que o crédito seja executado sem que aquilo represente tanto prejuízo ou tantos ônus para ele. Se ele não fizer isso, se ele não indicar a forma menos gravosa, o deferimento de alteração da modalidade executiva, ele não vai ser acatado pelo juízo, né? Muito bem. O cumprimento de sentença, ele permite também o contraditório, né? Assim como tudo no processo, ele permite. Então, você terá o prazo de 15 dias para promover o pagamento. Não fazendo isso, você vai apresentar o que a gente chama de impugnação ao cumprimento da sentença, que seria, no processo de conhecimento, o equivalente à contestação. É lógico que eu não vou mais discutir mérito de questão nenhuma, eu estou discutindo aqui uma execução. Então, eu estou discutindo validade do título, estou discutindo quanto, né, o quantum do que eu tenho direito a executar, o que eu não tenho. Então, as matérias são diferentes, mas o contraditório existe. E, inclusive, contraditório, duplo grau de jurisdição, se for o caso, tudo aquilo que é inerente a um processo, né, que é inerente ao devido processo legal. Estabelecendo-se, então, a execução de maneira definitiva, com ela o processo se encerra. Uma vez satisfeito o crédito do devedor, eu chego ao final, né, da ação e ao final do processo. Até aí já se passaram uns bons e longos anos, né, infelizmente. Mas, não necessariamente. Existem processos que têm uma duração muito curta. Por exemplo, nos juizados especiais, é cada vez maior a tendência de que a execução seja cumprida sem recurso. Tanto para preservar a isenção do pagamento de custas e honorários, né, que eu não pago honorário de sucumbência se eu não recorrer, quanto porque a modificação das decisões, muitas vezes, ela é praticamente impossível. Aí eu preciso dizer também, fazer uma crítica, que muitas vezes ela é praticamente impossível, não porque não possa ser mudado juridicamente, é porque me parece que muitas vezes não é analisado. Eu já tive... Eu advogo para instituição financeira, é inevitável, né, ter procedimento de ação em procedimento de juizado especial. E, muitas vezes, eu realmente tenho que confessar que eu fico extremamente decepcionado com a forma como aquelas decisões são tomadas, porque, às vezes, me dá a impressão que o meu recurso sequer foi lido. Olha só. Eu não me sinto confortável de reformar a decisão do meu colega. É para isso que ele está na turma recursal?
E ele não tem que se sentir confortável, ele tem que aplicar o direito, né? É esse tipo de situação que gera uma certa crise, talvez, no Poder Judiciário, a meu ver, hoje, porque nós passamos para uma ideia de celeridade a qualquer preço. A celeridade ela é importante, né? Uma decisão tardia, ela nunca é justa, mas eu não posso primar pela celeridade em detrimento do devido processo legal, em detrimento do duplo grau de jurisdição. Eu não posso fazer isso, porque senão eu estou, na verdade, tirando roupa de um santo para vestir em outro, como diz o dito popular, né? E, infelizmente, às vezes, muitas vezes, né, isso acontece. Mas, em regra, esse processo ele tem uma duração que não é uma duração, né, e todos nós sabemos disso, muito breve, infelizmente. Cumprimento de sentença, então, ele termina assim, e ele põe fim ao processo, né, brevemente falando. Mas eu também tenho o expediente da execução, né, de títulos extrajudiciais. E, inclusive, estas regras do livro que trata da execução extrajudicial, elas são aplicáveis subsidiariamente ao procedimento do cumprimento de sentença. Então, eu tenho no Código a previsão específica da execução por título extrajudicial, e naquilo que não for específico do cumprimento de sentença, eu aplico essa parte geral da execução. Tá? E o artigo 783 do CPC, ele diz que toda execução ela tem que ser lastreada por um título executivo. Nós já vimos que a sentença é o título executivo, mas, além da sentença e daqueles títulos que equivalem a ela, por exemplo, uma sentença estrangeira, né, e assim por diante, vários exemplos nós temos, né, a própria sentença arbitral. Eu tenho vários documentos que ostentam também essa condição de título executivo. E o artigo 785, ele vai me dar um rol daqueles títulos que são títulos executivos extrajudiciais. Exemplificativo, porque eu não consigo estabelecer, né, um limite. Por exemplo, lá eu vou encontrar que qualquer documento assinado pelo devedor e por duas testemunhas, documento particular, é título executivo. Isso cabe em milhões de formas. Isso cabe num contrato, isso cabe numa simples declaração, isso cabe num instrumento de confissão de dívida feito entre particulares. Oi? Tem essa discussão, mas eu entendo que é exemplificativo, né? E olha só, amanhã o mercado cria um novo título de crédito. Nós sabemos que todo título de crédito é um título executivo. A recíproca não é verdadeira. Nem todo título executivo é um título de crédito, mas todo título de crédito ele é um título executivo. Então, amanhã, como nós inventamos aqui a duplicata, é uma invenção brasileira, né? Ele é um título genuinamente brasileiro. Como nós inventamos isso, amanhã pode ser que o mercado invente um novo. E o código vai ter que ser reformado por causa disso? Certamente que não, né? Então, esse título, que pode, inclusive, nem ser considerado de crédito, porque para ser título de crédito é preciso que haja previsão legal, com a descrição da forma, né, da maneira de executar, etc. Mas ele é um documento novo, que está aí e que espelha direito líquido certo e exigível. Tá? Então, basta que ele tenha estas características. O contrato, senhores, em regra, ele é título executivo, desde que tenha a forma correta, né? E aí um outro aviso. Quando eu vou promover a execução por título executivo extrajudicial, aí o estagiário tem um trabalho muito significativo também, porque ele vai ter de conferir ali aquele instrumento que eu vou formar, né? Porque eu vou ter que formar um novo
Aliás, o estagiário tem dois papéis. Nos processos físicos, ainda no cumprimento de sentença, eu sou obrigado a formar um instrumento para cumprimento provisório da sentença, né? E aí é importantíssimo que vocês tenham atenção, porque as peças essenciais que estão previstas lá, né, pelo CPC devem ser carreadas para a formação desse instrumento. Quando o processo é eletrônico, obviamente, não há necessidade disso, né? Mas nós ainda temos muito processo físico em trâmite por aí, né? E também, no caso da execução de título extrajudicial, aí eu já vou começar a discussão na execução. Então, aí eu vou ter que apresentar lá todas as características daquele título. Eu vou ter que juntar o título, na verdade, não o original, né, a cópia do título, o que antes era uma questão de difícil trato no processo, porque havia um entendimento muito forte de que o título ele tinha que figurar nos autos em sua forma original, porque algumas defesas do título elas são defesas materiais mesmo. Vou verificar se não tem ali uma assinatura que está precisando de uma perícia grafotécnica, se eu não estou com um campo mal preenchido ou fora do contexto, e às vezes eu preciso examinar o documento, né? Então havia esse dogma de que não se poderia executar sem a disponibilização do original. Mas é um dogma que caiu, obviamente, principalmente com o processo eletrônico, né? Não dava para sustentar isso. Nos processos físicos, você pode juntar o título original, mas não é recomendável que você deixe nos autos, certo? Porque aquilo é título executivo, né? Tem um caso aí, eu acho que é folclórico, não é possível que alguém teve coragem de fazer isso, mas um sujeito estava numa execução e ele não tinha defesa, e ele foi ao balcão e comeu o título de crédito, né? Eu não tenho certeza se isso aconteceu mesmo, mas se aconteceu, foi deplorável, né? Então, a gente sempre, nessas situações, pedia para que os títulos ficassem guardados no cofre da secretaria. O problema é que, às vezes, não tem espaço para isso, né? Ou nem tem cofre, dependendo da comarca. Então, o processo eletrônico, de certa maneira, ele resolve isso. Mas e se eu precisar? Aí eu vou fazer o requerimento da apresentação, né, do original e etc., e eu vou ter que disponibilizar a parte para que ela verifique. Mas só o fato de eu apresentar a cópia, que antes era motivo, né, para que a execução fosse terminada, porque uma das coisas que eu preciso comprovar é a existência do crédito, e eu comprovo pelo título, princípio da cartularidade, etc., né? Isso, antigamente, era muito rígido e hoje não é mais. Mas, voltando aos contratos, que são a maneira mais frequente, eles podem ser títulos executivos desde que exista nesse contrato a liquidez, porque nem todo contrato estabelece obrigação líquida ou apurável. Quando eu preciso fazer simples cálculo aritmético, isso não atrapalha a liquidez. Mas, se for uma questão controversa, aí não tem jeito, né? Se for um cálculo muito elaborado e etc., aí eu não tenho como dar liquidez para aquele instrumento. E a segunda exigência é que eles venham assinados por duas testemunhas. Existe uma certa controvérsia nisso, porque uma parte da jurisprudência diz que eu posso pedir, né, para que testemunhas não presenciais assinem aquele contrato antes de executá-lo, porque aquilo é uma mera exigência de forma. Existem jurisprudências nesse sentido, não são poucas, mas também existem contrárias. E o mais curioso é o seguinte: quando o título não é um título executivo, ou quando ele já perdeu esta característica de título executivo, eu tenho um procedimento específico a ser utilizado para devolver a característica de execuibilidade ao título, que é o procedimento monitório, tá? E se vocês observarem lá, por exemplo, no código do Nelson Neri Júnior, que é uma obra que eu gosto muito de consultar, quando ele comenta a ação monitória, ele dá como um dos exemplos o contrato assinado por apenas uma testemunha. E isso demonstra, né, que esta corrente da assinatura a posteriori,
Ela não é uma corrente tão majoritária assim, né? Porque nós temos um processualista famoso, né, respeitadíssimo, que está aí se estabelecendo, né? Ele cita como exemplo clássico de adequação de instauração de procedimento imunitário essa situação. Né? E, às vezes, também o contrato vem com alguma ilegalidade. Por exemplo, eu tive que ajuizar recentemente um procedimento monitório, porque não havia existência de duas testemunhas, mas havia um defeito muito pior do que esse. Né? A correção, a forma de correção dos valores previa juros de 1% ao mês. Ou seja, juros superiores aos juros legais, que são de... ele previa 1,5% ao mês, e o patamar é 1%. Então, se eu fosse executar aquele título ele não tinha liquidez, porque, pelo título, eu não conseguiria chegar a um cálculo correto. Porque lá está me mandando aplicar juros que eu não posso aplicar em razão da lei. Então, o que eu tive que fazer? Ajuizar uma ação monitória, informando que havia um defeito, né, no contrato, que os juros estavam sendo cobrados dentro do patamar legal, né, de 1% ao mês, embora no contrato tivesse 1,5%. Então, aí foi indiscutível. Ele não tem liquidez. E se eu ajuizasse a execução com base naquele título, eu teria certamente uma sucumbência, porque o título não se prestava a lastrear, como nós dizemos, o procedimento executivo. Pode. Você pode executar. Inclusive, você pode executar, por exemplo, a execução de um contrato, ela não inviabiliza a execução posterior de um título que tenha decorrido daquela relação. Por exemplo, é muito comum você dar nota promissória. Né? Então, você pode. É claro que você não pode executar a mesma coisa duas vezes. Porque, se você está executando o título, você vai ter que... Se você já executou, ali você não tem mais objeto. Né? Mas, às vezes, você está cobrando ali uma providência do contrato, até mesmo a obrigação de fazer, e depois a obrigação já se venceu de outra forma, e você quer executar o título, e você pode. Né? Há disposição expressa sobre isso, inclusive, tá? Sobre essa possibilidade. O processo de execução ele vai comportar, como eu já disse, a defesa, que é feita classicamente por meios de embargos do devedor, né? Que a gente, na verdade, chama de embargos do devedor, mas que atualmente é tratado como embargos da execução, que eu, sinceramente, não consigo não usar como sinônimo, né? Porque isso é uma coisa que já vem desde muito tempo. Mas, além destes embargos, e os embargos, lembrem-se, são a contestação, mas eles têm natureza de ação. Tá? Inclusive de ação declaratória. E, muitas vezes, você, nos embargos de declaração, vai conseguir a declaração da nulidade do título executivo. Tá? Então, eles devem seguir o mesmo procedimento previsto para a distribuição de uma ação comum, tá certo? E são ação que se destina a declarar, às vezes, que o título não preenche aqueles requisitos. E também é possível que existam os embargos de terceiros, né? Porque, às vezes, aquela execução vai recair sobre um bem que, de alguma maneira, atingirá o direito de um terceiro, que não é parte daquela relação. Né? E só podem figurar no cumprimento da sentença, ou só podem figurar em execução movida com base em título extrajudicial, as pessoas que estejam obrigadas naquele documento, no cumprimento da sentença, quem participou da constituição do título, quem foi parte no processo. No título executivo, quem emitiu ou quem é garantidor. Por exemplo, você endossou um cheque. Então, eu posso ajuizar a execução, né, contra o emitente do cheque e contra o endossatário, o que recebeu, né, e o endossante. Então, aquela cadeia de circulação do título, ela sempre gera uma responsabilidade solidária entre aqueles que fizeram o título circular. É lógico que depois eu vou desfazendo, né? Eu tenho como desfazer até chegar no devedor originário, mas o credor,
na solidariedade, ele não precisa escolher, ele pode escolher, né? Ele não precisa ir contra o devedor principal para depois pegar um garantidor, como ocorre nas situações de subsidiariedade. Não, ele ajuiza contra todos, contra um, contra alguns. Isso é uma característica que a solidariedade da obrigação estabelece. Feita, não sendo quitada, feita a penhora, aí a execução também será... Tramitaram os embargos, não houve sucesso nos embargos, a execução prossegue. Tramitaram os embargos, houve sucesso nos embargos, o juiz determinará a extinção da execução. Tá? Digamos que os embargos não tenham sido bem-sucedidos. Aí nós vamos, então, aos procedimentos finais, né? Que são aqueles procedimentos de cumprimento efetivo da decisão. E esses procedimentos, né, findos, colocarão também fim ao processo, né, de execução por título extrajudicial. É possível a adjudicação? Claro. Né, de um bem? Claro. Mas é muito comum, tanto no cumprimento da sentença, quanto na execução de título extrajudicial, que nós sempre requeiramos o famoso bassin jude. Né? Por quê? O bassin jude é uma ferramenta extremamente interessante, porque se você tem... Dinheiro é, né, a coisa mais fácil de se executar, e se você tem crédito em conta ou em alguma das suas contas, esse crédito vai ser facilmente localizado por ordem judicial. A dificuldade que, às vezes, a gente encontra com o bassin jude é porque é o juiz que tem que operar. E tem juiz que não admite que ele deva fazer essa pesquisa. Né? Ele que entra no sistema, ele tem uma senha pessoal, ele é que determina, né, aquele bloqueio. Pois é. E tem juiz que acha que isso é um absurdo, que isso não está dentro das atribuições dele, magistrado, fazer, embora a lei determine que seja. Né? E aí isso, às vezes, atrapalha algumas execuções. Na prática, eu acho que eles já estão passando essa senha lá para os eventuários, né? E quem faz são eles mesmos. Né? Simplificaram a coisa. Mas eu me lembro de um juiz, especificamente aqui de Belo Horizonte, claro que eu não vou dizer o nome, que ele criava um caso fantástico por causa disso. Né? E a execução na vara dele não andava, porque era uma tristeza, porque ele não admitia que ele tinha que fazer consulta ao bassin jude. Na verdade, infelizmente, isso é uma tendência, né, gente? A gente sabe que várias decisões não são proferidas, aliás, muitas delas, nem pelo juiz, nem pelo assessor. Né? É muito comum que os eventuários, alguns, né, julguem, que até estagiários julguem. Né? E eu acho isso temerário, porque você está decidindo a vida de uma pessoa ali. Né? E não foi à toa que aquela pessoa se tornou juiz. Ela se tornou juiz porque ela demonstrou capacidade para tanto, por meio de um concurso público. É por isso que ela precisa pôr a mão naquela decisão. Né? Então, eu acho assustador também isso. É aquela coisa. Tinha um samba que dizia, né? Nós vamos levando a vida, eu finjo que te amo, e ela finge que me adora, e eu finjo que a amo. Né? Olha, isso não é uma decisão, efetivamente. Não é uma prestação efetiva da tutela jurisdicional. É um dilema. Aparelhagem do judiciário, né, ou não aparelhagem correta do judiciário contra massificação das decisões, né, contra decisões também que não espelham a realidade dos autos, que não são decisões justas, muitas vezes. Né. Nós temos um grande dilema, né, como operadores do direito, para enfrentar nessa situação. Mas esse novo código, no meu entendimento, ele realmente é um código que foi feito para a magistratura. A intenção do legislador foi facilitar, foi ganhar celeridade, né? Mesmo à custa de algumas garantias essenciais que o processo, como decorrência de princípios e preceitos constitucionais, deve guardar. Né? Então, eu acho que é um preço muito caro que, às vezes, nós temos que pagar. Mas, voltando, né? Fim da execução, findou o processo. Então, nós já vimos dois ritos. Né? O rito característico do procedimento comum,
que, na verdade, é um rito do procedimento, do processo de conhecimento. Vimos as exceções dentro desse processo de conhecimento daqueles ritos especiais, né, que diferem do procedimento comum, né, mas ambos estão dentro da casa do processo de conhecimento. Depois nós vimos os processos de execução, mas existe uma terceira natureza de processo, né, que são as chamadas tutelas provisórias. Antigamente, a gente se referia a elas como cautelares, né, como ações cautelares. A nova sistemática não prevê as ações cautelares, mas ela prevê, né, as tutelas provisórias, que vão ter, na verdade, a mesma eficácia que muitas vezes eu pretendia com a cautelar, ou até mesmo com a anterior antecipação de tutela, né, que existia como expediente no Código de 73. Aqui nós temos um esboço, né, que vai cuidar um pouco aí de todas essas formas de tutelas provisórias. A tutela provisória, né, ela é caracterizada pela necessidade de proteção de um direito, seja ele ligado com a pretensão final, com o pedido real, com o pedido final, seja ele que não, ainda que ele não esteja diretamente ligado, né, é preciso proteger alguma coisa para garantir a efetividade, né, da prestação final da tutela jurisdicional. Então, nós vamos ter essa divisão da tutela provisória em duas grandes subespécies, né? A tutela de urgência e a tutela de evidência. A tutela de evidência, ela requer uma demonstração efetiva, né, ou seja, bastante contundente, de que o direito que está sendo discutido naquela ação, ele provavelmente será reconhecido àquela parte que o requer, né, ou seja, ao autor. Então, quando eu presto uma tutela de evidência, no Código anterior, nós tínhamos as cautelares e tínhamos a chamada antecipação de tutela. E qual que era a grande diferença que eu tinha que provar para conseguir uma tutela antecipada, que os juízes também não gostavam de dar, porque ela, na verdade, consistia numa antecipação do mérito, né? Era a chamada verossimilhança do direito, que é muito maior do que simplesmente a aparência de existência do direito, que nós chamamos de fumus boni iuris, fumaça do direito, que vai ser requisito aqui também, né? Mas é um requisito mais contundente ainda. A tutela é de evidência, quer dizer que o juiz está vendo ali que o que você está pedindo realmente tem 90 e tantos % de chance de realmente lhe ser devido. E, por isso, ele vai prover antecipadamente aquele seu pedido. Porém, toda tutela que se preste fora do processo comum, tá certo? Tem o caráter de provisoriedade. É, inclusive, a tutela de evidência. A característica dela é que, embora exista esta provável certeza de que o direito realmente pertence a quem o requer, ele ainda é reversível. Porque, se não fosse, eu estaria subvertendo o princípio do devido processo legal. Então, eu tenho que dar para a parte o direito ao contraditório, à ampla defesa, etc. Mas eu antecipo, de certa maneira, ali o pedido dela, o pedido que me é feito, porque existe uma demonstração muito contundente da evidência, né, como o próprio nome diz, da existência daquele direito. E existem também a tutela de urgência. Quando a gente fala em urgência, significa que aí eu vou ter que demonstrar mais uma coisa, além da verossimilhança, ou que seja ali da fumaça do bom direito, para aqueles que veem uma forma mais atenuada, né, para a tutela de evidência. Eu vou ter que demonstrar o perigo na demora, o famoso periculum in mora. É urgência por isto, né? Porque se eu não tomar aquela decisão antecipadamente,
eu vou causar um dano para a parte. Ou, se eu não tomar aquela decisão de maneira urgente, eu vou comprometer a possível eficácia da prestação da tutela jurisdicional, deixando que ocorra o famoso ganha, mas não leva. Um exemplo que outro dia eu via nas redes, de vez em quando eu gosto de assistir aulas nas redes para ver, né? Porque os meus alunos, eles estudam muito por redes sociais, né? E também estudam muito por esses vídeos do YouTube. Então, às vezes, eu assisto, né, e eu falo assim, olha, eu assisti uma coisa aqui no YouTube que não é muito boa de você ver, não. Né? Mas, às vezes, assisto coisas muito boas também. Né? E eu achei tão interessante um exemplo que um sujeito deu para a tutela cautelar, que eu vou utilizá-lo aqui já para evidenciá-la. Essas tutelas de urgência, elas podem, né, ser divididas, por sua vez, em tutela de urgência antecipada ou tutela de urgência cautelar. E, por sua vez, deixa eu subir aqui, essas tutelas de urgência, tanto a antecipada quanto a cautelar, elas podem ser caracterizadas como tutela de urgência antecipada antecedente ou tutela de urgência antecipada incidental. A mesma coisa se dá com a cautelar. Todas as vezes que vocês escutarem a palavra incidental, leiam no curso do processo. Às vezes, a emergência surge no momento em que o processo já está se desenvolvendo, já está se desenrolando. Né? E aí a providência ela vai ter um caráter incidental, porque houve um incidente ali durante o curso daquele processo que fugiu da normalidade e eu vou precisar de uma prestação efetiva de tutela ali, senão algum prejuízo vai acontecer. Ou seja, para a parte, ou seja, para a segurança da efetividade da prestação jurisdicional. Sempre com simples petição, não existe mais aquela necessidade de propositura, de ação ou de procedimento de natureza cautelar em autos apartados. Ela é sempre feita dentro do processo. Né? Isso aí é uma regra. Não, incidentes são... existem alguns incidentes ainda, mas, na verdade, para tratar questões específicas, por exemplo, de desconsideração da personalidade jurídica, etc. Né? Só que eu não vou entrar nessa seara, senão a gente vai rodar. Né? E nós, infelizmente, não vamos ter tanto tempo assim. Mas escutou incidental? No curso. Escutou antecedente? É o que a gente chama início litis, ou seja, antes, juntamente com a propositura. No sistema anterior das cautelares, como se tratava de uma ação acessória, eu podia propor previamente uma cautelar antecipatória e depois eu propunha a ação original. Agora, isso acabou. Né? Eu já inicio a ação com a tutela. E aqui vem a diferença delas. Tá? Porque eu posso, se ela é antecedente, eu vou ter a faculdade, às vezes, de fazer só o pedido da salvaguarda daquele direito, e depois o juiz ainda vai me dar um prazo para que eu complemente a petição, tá certo? E prossiga ali com a ação por inteiro. Isso é uma prerrogativa que o Código dá, ou seja, uma escolha, e a mesma coisa de natureza cautelar. Né? Aí eu vou ter, efetivamente cumprida a tutela, eu tenho também um prazo para complementar ali as minhas razões. A tutela antecipada, ela está ligada, de alguma maneira, com o pedido principal, com o pedido da ação, objeto da ação. E ela consiste numa antecipação desse pedido, seja total, seja parcial, mas sempre lembrando, dotada de caráter de provisoriedade. Essa é a grande questão. Né? Eu não estou ali julgando com indefinitividade, porque aquilo se dá numa cognição que nós chamamos de uma cognição sumária. O juiz conhece da questão, mas superficialmente. Ele conhece da questão até o limite que seja necessário para ele entender se existe a necessidade de uma prestação efetiva de tutela
antecipada, ou se não, se aquela questão ela pode esperar o momento adequado no decorrer do processo, porque esse prejuízo que eu estou imaginando ele não vai acontecer, né? E depois existe a cognição exauriente. Esta, sim, ela é feita ao término do devido processo legal. Ele analisou tudo, o processo transcorreu em todas as suas fases, ele analisou, ele vai dar uma decisão que é definitiva, exauriente, resolve a questão. A provisória, não, né? E por isso que a gente diz que ela é feita, que ela é uma espécie de cognição sumária, uma apreciação breve dos fatos, né? Uma visão não integral dos fatos que estabelecem aquela lide, mas o suficiente para saber se é necessária ou não uma intervenção imediata, né? E a prestação imediata de uma tutela. A tutela de urgência cautelar, ela não vai estar ligada diretamente com o objeto da ação, mas ela se destina a preservar a eficácia. Então, não é o pedido em si. Eu não adianto, em parte, o pedido principal, né? Por exemplo, num processo de aposentadoria, numa ação, né, em que se requer aposentadoria, é comuníssimo que a pessoa peça antecipação de tutela, para que ela seja logo aposentada. E, junto com a antecipação de tutela, se ela já tem os direitos, né, o direito de se aposentar e o órgão não deferiu a ela aquele direito, não conferiu a ela a aposentadoria, ela ajuiza. E, muitas vezes, o juiz, vendo que aquele direito é um direito iminente, ele já pode estabelecer ali, mas ela vai continuar a cobrar, né, os atrasados que vão decorrer ali. Então, o processo continua. Só que uma parte daquela prestação jurisdicional ela já foi adiantada, porque existia um ambiente favorável para que ela fosse. Tá? Então, é sempre... A cognição sumária, ela nunca é uma cognição que se dá de maneira definitiva. Ela sempre tem esse caráter de provisoriedade. E, quando ela é feita em sede de cautelar, é porque eu estou querendo proteger a eficácia da prestação da tutela, ou seja, proteger os efeitos da prestação final da tutela jurisdicional. E esse exemplo que eu achei curioso, era o exemplo que ele deu era o seguinte: um sujeito divorciou-se da mulher, ou está num processo de divórcio litigioso, ele já não tem mais acesso ao lar conjugal, e ele é um aficionado em histórias em quadrinhos. E a coleção de revistas do Batman que ele tem ficou lá na casa, com a mulher. E mulher, eu acho que tem que batizar 2 vezes, né? Porque quando elas querem ser maçã, né? Nossa Senhora! A mulher falou que vai queimar todas. Que não vai sobrar Batman sob Robin ali. Então, olha o desespero do sujeito, coitado. Ele está lá discutindo se a revista em quadrinha dele ou não é, inclusive pode até ter valor comercial, né? Além do sentimental, mas ele está vivendo um drama, porque ele não sabe se ao final, né, daquela discussão ainda vai existir alguma sobra de revista, né, ou se só vai ter cinzas, né? Então, ele pede um procedimento de natureza cautelar. Pode ser para que o juiz determine que ela fique como depositária daquele bem. Pode ser para que o juiz determine o sequestro disso e confira a um outro depositário neutro. Pode ser que ele mesmo seja, né, onerado com esse dever de cuidar daquele bem. Mas, se eu não proteger aquele bem, não adianta futuramente discutir a partilha ali de bens, etc., porque o bem já não existe mais, né? Então, esse é um exemplo curiosíssimo de tutela cautelar. E o fato dela ser antecedente e consequente implica na mesma coisa que eu já expliquei para vocês, né? Se eu já começo o processo com o pedido, ela é uma tutela antecipada antecedente. Se eu ingresso o processo, já em ajuízo à ação e no curso do processo, eu peço, inclusive, que se for uma tutela antecipada,
né? Ela é uma tutela urgente, antecipada, incidental. Então, a tutela antecipada, ela pode ser incidental. Eu posso começar o processo, já está no curso do processo, e verificar que eu tenho, por exemplo, o direito a uma prestação efetivamente da tutela que se relacione de alguma maneira com o objeto da ação, sim, e eu tenho direito àquela antecipação. E eu posso pedi-la, mesmo que eu não tenha ingressado já fazendo aquele pedido. Tá? Aí, logicamente, eu não vou precisar complementar fundamentação nenhuma, né? Porque se deu de forma incidental, é porque a ação já foi ajuizada, eu já fiz o pedido principal, então eu não preciso complementar nada. O que eu vou fazer é, em simples petição, pedir a antecipação daquela tutela. Tá certo? Agora, senhores, nós vamos conversar sobre cumprimento de liminares, buscas e apreensões. Isso daí, estagiário também ajuda muito, né? Olha, todas as vezes que você escutar que existiu uma liminar, foi porque uma decisão foi tomada em caráter de urgência. Tá? E eu vou cumprir aquela tutela jurisdicional. Né? E, para cumprir esta decisão, eu vou ter que fazer valer aquela decisão do juízo, torná-la, né, de certa maneira, material, assim como eu faria num cumprimento, entre aspas, de sentença, só que lembrando que não se trata disso. Né? Lembrando que aqui é só uma medida antecipatória, preventiva, mas sempre com o caráter de provisoriedade. Dentre essas diligências, né, existem algumas que merecem algum relevo. Por exemplo, a regra para fazer cumprir uma ordem judicial é que você se valha ou diretamente da Secretaria do Juízo, por exemplo, num caso de uma ação de mandado de segurança. Ela é uma ação que nem comporta execução, né? Se foi deferida, a própria Secretaria da Vara já entra em contato com a autoridade coatora e a notifica de que ela deve reconhecer o direito que está sendo concedido ali no mandado de segurança. Inclusive, um grande equívoco que se faz no ajuizamento de uma ação mandamental é você pedir para produzir provas. Porque não pode produzir prova em mandado de segurança. É um direito líquido e certo também, né? Não há dúvida. Então, o juiz tem que examinar ali aquelas provas que você já conferiu por antecedência a ele, e aquilo tem que ser o suficiente para ele reconhecer aqui aquele direito e mandar cumprir. Então, quando você pede na inicial de uma ação de mandado de segurança para produzir prova, você já está dizendo para o juiz que você não tem aquele direito. Porque se você precisa provar, não é caso de mandado de segurança. Né? Então, às vezes, o cumprimento se dá por mera ordem, né? Ou, às vezes, o cumprimento se dá por meio de diligências. Aí, para fazer cumprir essas diligências, como é que eu devo proceder? Em primeiro lugar, eu vou recolher as custas para o cumprimento daquela diligência, o que vocês fazem muito facilmente hoje por meio do site do Tribunal de Justiça. Antigamente, a gente precisava ir ao fórum e ficava lá um pessoal, né, responsável por emitir as guias. Aí você entrava na fila da guia, ele emitia a guia, depois você ia para a fila do banco, aí você pagava a guia, você pegava uma cópia, juntava no processo físico, né, na petição, e aí você ia peticionar, apresentar a petição, ou você já ia, se fosse uma urgência muito grande, né, já ia ali chorar pitangas na central de mandados. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, né? Porque quando a coisa é emergencial, a gente tem de bater a porta. Né? Nesse caso mesmo dessa menina, geralmente as coisas, o avião só cai na sexta-feira, né? Pegando fogo, só cai na sexta-feira, é um inferno. Era uma sexta-feira, né? E então eu tive que ajuizar a ação na sexta-feira, esperando para despachar com o juiz. Quando eu consegui sair da secretaria, e olha, o serventuário, ele tem serviço para fazer, né? Então ele vai fazer na velocidade que ele acha compatível, etc., né? E apesar de
de boa vontade, demora. Eu fiquei umas 3h30 no balcão. Ou seja, eu mostrei para a secretaria que eu não ia sair dali sem aquela ordem, né? Que o caso era de urgência mesmo. Porque para um advogado colar o umbigo lá no balcão durante 3h30 é porque a coisa é séria. E eu saí de lá com a ordem, né, para ser cumprida, e não deu tempo de cumprir naquele dia, mas no outro dia eu levei ao hospital. Porque o primeiro pagamento que a mãe tinha feito, ela tinha dado um cheque que não tinha provisão de fundos, e ele caía na segunda. Ou seja, na segunda já ia voltar o cheque dela sem fundos, né? E eu precisava de mostrar para a tesouraria lá do hospital que não era para depositar esse cheque, e eu tinha, então, que levar a determinação lá, de mandando cumprir lá tudo o que o plano garantia àquela pessoa. E, às vezes, então, a gente fica. Já também tive episódio e eu falo até a cidade, né, foi em Itaúna, e dessa vez eu levei o estagiário, graças a Deus eu estava com o estagiário lá, porque às vezes a gente, né, faz algumas coisas também que depois a gente pensa assim, para que eu fiz isso, né? Eu fui lá sustar um protesto. E o juiz não queria me receber, porque o juiz não gosta de despachar com advogado. Mas era o terceiro dia. Ou era naquele dia, ou eu não sustava. Aí eu tive que ser enérgico. E eu falei na secretaria que eu não saía dali sem falar com o juiz. Que ele tinha, sim, a obrigação de me atender. Me atendeu, né? Parecia que ele estava montado na cacunda do capeta. Na hora que eu entrei na sala dele, me atendeu com uma má vontade terrível, mas eu expus para ele, e a situação era emergencial e etc. E ele fez juizismo comigo. Ele deferiu, porque ele sabia que ele podia causar prejuízo, mas ele deferiu 5:50. 10 minutos antes do fechamento do cartório, não sei se era 6 ou 5. E eu já sabia que ele ia fazer isso, porque a hora foi passando, aí eu falei com o meu estagiário, vai para dentro do cartório. Fica lá dentro, não sai lá de dentro, sem eu aparecer lá. E ele foi, porque dá o horário, o cartório fecha a porta e ninguém entra, né? E foi o que aconteceu. Eu peguei... Gente, parece que o pessoal da secretaria veio olhar, né, para ver se eu ia sair de lá correndo. Eu não dei esse gosto. Eu saí andando. Na hora que eu passei pela porta, meu filho, eu peguei um carreirão. A sorte é que o cartório ficava mais ou menos perto do fórum. Fui correndo até o cartório. A porta tinha fechado. Eu passei o papel lá, rolou, pelo amor de Deus, para o sujeito lá, né, e aconteceu. Às vezes o advogado ele é obrigado a fazer isso, né? Eu já tive também aquela velha história. Não deixe para o último dia. Não deixe, porque sempre acontece. Mas quando a gente tem muito volume, muitas vezes acaba ficando, né? E eu me lembro que eu tinha um prazo para cumprir, nem me lembro que prazo era esse mais, mas eu tinha para cumprir, meu escritório no Funcionários, e eu tinha que protocolizar no Barro Preto. Quando eu cheguei na Praça da Liberdade, uma manifestação de professores. E eu comecei a suar frio já, né? Porque já era quase 6 horas. Larguei o carro, ali do lado daquela CETOP, que é a Secretaria de Obras, e fui. E desci, no galope. E como eu fui, à medida que eu fui correr, eu fui morrendo, né? Porque, então eu cheguei na praça, quando eu cheguei na praça, aí o trânsito estava começando a fluir na Praça Raul Soares. Aí eu entrei dentro de um táxi e falei assim, fórum! E nessa época o protocolo ainda era até às 6h30, graças a Deus, ainda tinha esse detalhe, né? Ainda é às 6h30, porque eu não tenho feito protocolo, né, gente? Graças a Deus eu estou na fase de pedir isso para o estagiário. É mesmo? Mas tem também o expediente do protocolo postal, viu? Nem tudo está perdido. Inclusive vale para a própria comarca. Não está falando que não vale para a sua própria... Então, na verdade, você tem até às 8. Mas isso é se tudo der errado, né? Em algumas agências do Correio. Mas o estagiário não volta sem fazer esse protocolo. Você corre lá e faz, ainda que seja protocolo postal. E aí ele me levou lá, me deixou eu entrei lá, protocolizei lá, nos últimos segundos. Depois eu entrei no táxi e falei, Praça da Liberdade! Porque eu voltei para achar o carro, mas aí já tinha ido, né? Essa
que eu me lembro, e uma interposição de um agravo também de instrumento, que o meu escritório ainda era ali no antigo Alçada, né, que hoje é Juizados Especiais, meu escritório era ali perto, e eu descia ali aquela rua correndo, né, e eu me lembro muito de uma senhorinha que ela estava andando, e eu sou pesado, né, e eu, nessas horas eu tiro o paletó e vou, né, eu não posso perder prazo. E ela foi escutando os meus passos, né? E ela foi encolhendo assim, né, com medo. E aí, a hora que eu vi que ela estava muito assustada, eu disse para ela assim: sou ladrão, não, sou advogado. Aí que ela baixou. Aí que o medo acho que aumentou, né? Bom, mas protocolizei. Mas, pelo amor de Deus, gente, não façam isso, né? Não deixem para ficar essa emoção, não, porque eu falo para vocês que eu tenho alguns anos a menos de vida por causa dessas emoções, né? Então, na hora que você for pedir o cumprimento dessa diligência, você muitas vezes vai ter dia central de mandados, e aí varia muito de comarca para comarca, né? Que às vezes tem só... Cada comarca tem que ter pelo menos um oficial de justiça, porque ele é que faz cumprir as ordens do juiz, né? E você tem que pagar, né, para que aquela diligência seja cumprida. E muitas vezes lá, você na central aqui em Belo Horizonte, pelo menos é assim, você pega o contato do oficial, ou deixa o seu contato, que ele entra em contato com ele, com você e etc. Se é medida emergencial, você vai lá e chora a pitanga, né? Fala, olha, preciso que seja urgente, senão o direito perece e etc. Uma das tristezas de cumprir esse tipo de decisão, por exemplo, é despejo. Despejo é uma das coisas mais tristes da gente fazer, né? Mas tem que ser feito. E aí nem manda o estagiário, não. O estagiário às vezes vai junto, né? Mas o advogado vai também sofrer ali, né? E ver aquelas pessoas. E olha aqui uma coisa importante: você não pode pegar os móveis, os bens pessoais daquela pessoa e colocar no meio da rua, não, né? Você tem, se ela não tiver condições, que fretar, né, um veículo para ele poder levar aquilo para onde ela queira levar. Se não tiver lugar que ela queira levar, então você vai ter que pedir para mandar para um depósito público, inclusive, se for o caso, né? Porque a hora que fala que o pessoal quer para o depósito público, eles logo arranjam um lugar para colocar. O depósito público é a coisa mais incerta que eu já ouvi falar na minha vida, né? Bom, então, a efetivação dessas providências, ela faz parte do dia a dia forense, né? E vocês têm que ter o trâmite com isso, né? Tem que ter a desenvoltura. Outra regra de ouro: muitas vezes o estagiário precisa despachar, e juiz não despacha com o estagiário, né? Ele já não despacha nem com o advogado, que dirá com o estagiário. O advogado ele tem a obrigação legal de atender, o estagiário não, né? Porque os atos do estagiário, que têm valor processual, são sempre praticados na companhia de um advogado. Então, você pode até entrar de papagaio de pirata ali na hora do despacho e ficar lá vendo, né? Mas o juiz não vai te receber, nem ele nem é obrigado a fazer isso. Agora, assessor recebe, assessor escuta, né? Eu já resolvi. Aliás, às vezes eu até prefiro o assessor, porque eu sei que é ele mesmo que vai fazer, né? Então, saibam conversar na secretaria, né? Aquela questão ali de ser bem relacionado, de não ser sem educação com o serventuário. O serventuário está ali também cumprindo o dever dele, ele também tem os seus próprios problemas pessoais, às vezes o ambiente da secretaria não é bom, né? Às vezes não existe uma relação boa com o próprio juiz, né? Há uma rotatividade de juízes, então a gente nunca perde por ser educado, né? E também essa mesma postura nos atos dos quais você for para participar, né? Por exemplo, audiências, por exemplo, sessões, né, nos tribunais. Esteja devidamente trajado. Nessa hora, as mulheres levam uma vantagem sobre os homens, né? Porque o devidamente trajado feminino tem muito mais opções do que o devidamente trajado masculino, né? O devidamente trajado masculino implica, pelo menos, uma gravata. E morrendo de calor, né? E, geralmente é uma gravata e um paletó, né? E o devidamente trajado feminino implica em qualquer vestimenta que não seja uterina. Então, já é bastante mais flexível, né? E eu aprendi isso também a duras penas, porque, enquanto era estagiário, aquela minha coisa de fazer tudo, né, e participar. Havia uma audiência na Justiça do Trabalho, era o meu primeiro estágio. E eu fui até essa audiência, eu estava de camisa social. Naquela época, a gente usava muito camisa social de manga curta. Uma calça social e sapato.
Eu não fui lá para assistir a audiência, eu fui lá para fazer minhas diligências, mas o advogado falou comigo, se você terminar a tempo e quiser ver a audiência, ou seja, claro que eu quis, né? Corri e fui. E aquela entra e sai de junta, ainda era junta, nem era, né? Julgava-se um órgão colegiado ainda. Aquele entra e sai de gente, terminou lá dentro da sala o juiz, né, os classistas, as partes, seus advogados, eu e uma moça, que era estagiária da advogada. Para ser cavalheiro, tinha uma cadeira sobrando, de frente assim para o juiz. O que eu fiz? Deixei ela sentar e fiquei de pé, de frente para o juiz. E na hora de começar a audiência, detalhe, essa moça, ela estava vestida da seguinte maneira. Sabe aquelas roupas de mulher que parece um maiô? Eu não sei o nome, não. Mas era um maiô de alça, com uma calça jeans por cima, e não era muita calça jeans, não, porque era aquelas toda rasgada assim, que aparecia a perna inteira. Ela estava vestida assim. Eu deixei que ela se sentasse. O juiz olhou para mim e falou assim, você quem é? Antes de eu responder, o advogado falou assim, é meu estagiário, excelência. Nossa, ele me xingou uns 10 minutos. Eu já falei com esses estagiários que isso aqui não é a casa da mãe deles, que eles têm de vir trajados adequadamente, como vão trabalhar. Não, olhando para mim. Né? E o pior, gente, ele me xingando e ela olhando para mim como se eu tivesse assim, né, coberto de fezes. Porque ela estava olhando para mim com um desprezo. Não serviu. Né? Depois desse dia, eu nunca mais fui para a justiça sem gravata. Pelo menos não para cumprir função de estagiário. Então, tem muito escritório que é mais descontraído. Eu mesmo, sexta-feira, adoto o visual mais contraído. Mas se você tem que ir ao fórum, se você precisa receber um cliente, despachar com alguém, esteja devidamente trajado. Né? E isso, para o estagiário, implica, principalmente para os homens, gravata. Pelo menos gravata. Não precisa ser paletó também, né? Mas a gravata é importante. Tá? E se você, no seu exercício profissional, não estiver devidamente trajado e acontecer uma emergência que você tenha que se apresentar perante um juiz? Você tem duas opções. A primeira delas é pedir desculpa pela sua informalidade, né? Porque, desde que você esteja decente, também não é um impedimento para que você fale com ele. Mas se você não quiser ser humilde assim, de pedir desculpas, você vai até uma sala da ordem e veja se eles têm lá uma beca. Né? Porque a beca é a vestimenta oficial do advogado. Assim como a toga é a vestimenta oficial do juiz, a beca é do advogado. E você pode vestir a sua beca e ir lá e despachar com o juiz. Inclusive, tem uns advogados mais antigos que eles têm as suas becas e eles levam para o fórum, né? Porque eles fazem questão de vestir a beca para fazer audiência. Eu falei antigo, mas é antigo mesmo. Né? Bastante antigo. Mas essa questão da beca, aproveitando aqui, já pulando lá para o procedimento nos tribunais, ela é importantíssima também, porque no tribunal não há escolha, não. No tribunal, você vai ter de usar a beca. Nas sessões com juízes, tem um ou outro até que exige, mas isso é muito raro. Agora, nas sessões do tribunal, você tem que estar devidamente trajado e, quando for se dirigir aos membros da corte, você vai ter de usar a beca. Né? Eu, por exemplo, adoro fazer sustentação oral em São Paulo, porque lá é diferente daqui. Lá, a gente primeiro entra no tribunal, além de ser um prédio maravilhoso, que fica ali na Praça da Sé, você vai para uma central de becas. E tem beca de todo tamanho ali. Né? Aí você se paramenta, aí que você sobe, ou se dirige para a sessão. Né? Em algumas sessões, na maioria das câmaras, inclusive, você, advogado, você se senta à frente, num lugar especial para os advogados. Né? Ou seja, o público fica atrás, o advogado num lugar destacado, e você tem a opção, inclusive, de fazer a sustentação oral sentado, ao invés de em pé, como normalmente acontece aqui. Né? Então, eu acho um luxo sustentar lá, adoro sustentar em São Paulo, porque eu me sinto muito confortável na beca. Aqui em Minas Gerais, principalmente no nosso tribunal, já não posso dizer isso. Né? E eu vivenciei uma vez uma situação terrível. E não foi no Tribunal de Justiça, foi no Tribunal do Trabalho.
Eu trabalho com direito de empresa, né? Então eu tenho essa fluidez de direito do trabalho, direito empresarial, civil, etc., porque o cliente ele precisa de tudo, né? E eu já advoguei muito na área trabalhista também. E fazia muita sustentação oral. E uma vez eu fui fazer essa sustentação oral no TRT, e o presidente... normalmente, o que eu faço? Eu não caibo nas becas, então eu jogo a beca sobre os ombros, né, e subo na tribuna, para me dirigir à corte. E o presidente ele não me deu a palavra. Ele falou assim, doutor, vista a beca. Aí eu, muito gentilmente, muito, né, simpático, falei, oh, excelência, eu entendo, mas é porque realmente essa beca, o tamanho dela é M, ela não me cabe, né? E eu ainda estava com paletó por cima, né? É por isso que eu não vesti. E ele ficou olhando assim para mim. Vista? Gente, ou eu vestia ou eu não falava, né? Você já viu aquele Tiranossauro Rex, que tem um bracinho desse tamanho? Assim? Mais ou menos foi como eu fiquei quando eu entrei dentro daquela beca lá. Olha, para passar as folhas do processo, uma dificuldade louca, né? E ele segurando o riso lá, e eu pensando assim, elogios enormes para a mãe dele, mas me concentrando lá na sustentação oral, né? E foi hercúleo o meu trabalho ali. Fiz de tudo para rasgar a beca quando eu vesti, mas era microfibra, não rasgou de jeito nenhum, né? Então eu passei por esse dissabor. Para vocês não passarem... Exatamente. Para vocês não passarem por esse tipo de dissabor, principalmente se vocês forem especiais, assim como eu, tenho quase 2 metros de altura, é bom ter a sua própria beca, né? Ou então sustentar em São Paulo, porque lá é garantido. Muito bem. Tramitação prioritária de processos. Alguns processos têm a deferência, né, de ter uma tramitação privilegiada. De novo, a questão do tempo, né? A questão do tempo, porque algumas pessoas elas não têm um tempo de vida muito longo. E elas estão, às vezes, litigando numa situação cujo processo pode demorar além da sua própria existência. E aí seria uma decisão mais do que tardia, né? E para muitos é. Para muitos é. Olha, existe na minha família uma demanda que foi ajuizada em 1983, até hoje não acabou. Né? Litigando contra uma associação, né? Por uma questão imobiliária. Quantas gerações já se foram, né? E isso não acabou até hoje. A minha mãe é professora de português, mas a principal função dela é ser valente e atrevida. Teve um dia que ela se irritou e foi lá conversar com o juiz. Pediu para falar com o juiz. O dia que ela me contou isso, eu quase tive um ataque. Eu falei assim, mãe, eu não acredito que você fez isso. Ela falou assim, eu fiz. Eu fui lá e ele me recebeu. E ele falou comigo assim, não tem um processo aqui na minha vara com essa data. Não existe isso aqui. E a minha mãe falou assim, excelência, existe sim. Porque eu ia no Fantástico, mas eu quis vir aqui conversar com o senhor primeiro. E aí a assessora dele falou, doutor, existe. Esse senhor mandou buscar esse processo. Na hora que ele viu que esse processo estava lá, perdido no meio de não sei quantos mil outros, né? Minha mãe disse que ele deu um ataque lá dentro. E ele gritava, isso é um absurdo, eu não posso acreditar que está acontecendo aqui na minha vara. Ele decidiu o processo. Olha, o advogado já tinha ido lá milhões de vezes. O advogado, são vários autores, né? A parte foi. Às vezes acontece, né? E pegou o juiz. E ele resolveu recebê-la. Ele recebeu e o processo foi impulsionado. Ele julgou, ele fez o que ele precisava fazer. Né? Ainda não acabou porque tem algumas coisas não muito ortodoxas que acontecem nesse caso. Mas continua. Então, essa tramitação prioritária, ela se dá justamente para que a decisão não seja tardia, não ultrapasse a vida. Isso surgiu com o Estatuto do Idoso, e agora nós tivemos também uma ampliação disto. Então, as pessoas que tenham uma enfermidade que lhes retire o tempo de vida, ou que faça presumir que o seu tempo de vida seja curto, elas têm direito à tramitação prioritária, e também as questões ligadas a ações que envolvam menores, por causa do Estatuto da Infância e da Criança e do Adolescente. Né? Neste caso, o curioso é o seguinte, se o idoso é o autor,
ele tem direito à tramitação prioritária, ele é a parte, né, vamos dizer assim. Geralmente é o autor que pede, porque o réu está querendo é que demore mesmo. Então, principalmente se ele acha que vai ser condenado. Então, ele vai pedir a tramitação prioritária, mas se ele falecer, na sucessão processual, isso se transfere ao seu cônjuge, mesmo que o cônjuge não tenha idade limite de 60 anos, né, para fazer jus a este benefício. Agora, isso não acontece, por exemplo, numa ação que seja um menor. Né, ele não tem essa transferência de benefício. Né? Deixou de ser menor, perdeu a prioridade. Tá? Mas para o idoso existe. E outra coisa, o fato do advogado ser idoso não lhe confere direito a requerer a tramitação prioritária do processo. É a parte que tem que ser idosa. Né? O advogado não. Então, atenção para isso. Você pode fazer a qualquer momento, na inicial ou incidentalmente. O que a lei determina é que, uma vez feito, o juiz vai ter que examiná-lo, e, se ele entender por bem deferi-lo, vai ter que haver, nos processos físicos, uma indicação na capa dos autos, dizendo que a tramitação é prioritária. No processo eletrônico, existe outra alternativa, mas que estabelece a tramitação prioritária. E aí significa que ele tem preferência para o andamento, ele fura fila, vamos dizer assim. Né? Os atos processuais eles têm que ser praticados naqueles processos, preferencialmente mais rápido do que nos demais. Tem. Você coloca. Eu estou dizendo que não tem mais essa coisa de capa dos autos, né? Mas ele vem com a indicação, né? Estabelecendo que se trata. Inclusive, você pergunta lá, né? Justiça gratuita, não é? Tramitação prioritária, não. Segredo de justiça, não. Né? E, por falar em segredo de... Sim. O benefício. Acaba o benefício. Por falar em segredo de justiça, a parte da consulta aos autos. Com o processo eletrônico, a consulta ficou muito facilitada. Né? Você não precisa sair do escritório para consultar os autos. Também o prazo sofreu, no nosso caso até aumentou, né? Porque nós contamos agora dias não úteis. Né? Mas isso extinguiu aquela disposição que antes salvava muito o advogado, que é a possibilidade de contar em dobro o prazo para recorrer, para contestar, né? E praticar atos, em geral, no processo, que sejam prazos legais, né? Estabelecidos pelo Código. Isto acabou para os processos eletrônicos, mas, em compensação, o seu acesso aos autos é muito mais facilitado. Mas, para aqueles processos que ainda tramitam na forma física, muitas vezes o estagiário ele é incumbido de ir até a secretaria e buscar os autos do processo. E a gente não chama aqueles documentos de processo. A gente chama aquilo de autos do processo. O processo é um instrumento para a prestação da jurisdição. Aquilo é o aspecto material que o processo tem, que são chamados de autos, que podem ser físicos ou eletrônicos. E quando então, a parte recebe o direito de falar num processo, pode ser que ela receba com exclusividade, nesse caso, os autos podem ser retirados de secretaria, e nós estamos falando, às vezes, de processos que têm muitos volumes. Né? Hoje em dia, nós estamos na época da foto, a gente consegue tirar foto, etc., mas, às vezes, o processo tem 20 volumes. Né? E, às vezes, é importante levar. Né? E o advogado vai te pedir para fazer carga, e a expressão é fazer carga, e não é à toa, né? Porque você carrega mesmo. É uma carga pesada, às vezes, que você retira de secretaria. Mas não é todas as vezes que você pode retirar de secretaria. Quando o prazo for comum, em autos físicos, porque a gente não fala em retirar autos digitalizados, não tem sentido isso. Mas, quando o prazo for comum, ele corre em secretaria. Se você e a outra parte tiverem que se manifestar ao mesmo tempo, ou se você e outros litisconsortes tiverem de se manifestar ao mesmo tempo, a não ser que vocês façam um acordo entre vocês mesmos, né, e protocolizem, dizendo que nos 2 primeiros dias vai ficar com fulano, nos 3, terceiro e quarto, mas aquilo tem que ser deferido, né, para que os autos saiam de secretaria. E, olha, alguns juízes nem aceitam a tramitação, embora exista já o precedente dizendo que aqueles informativos que saem no site do tribunal, né, que demonstram a evolução dos atos processuais, ele tenha legitimidade, tem juiz que não aceita isso.
né? Então, você tem que pedir uma certidão na secretaria e depois, se não ficar pronto a tempo do prazo, você peticiona e depois você junta a certidão, pedindo a devolução do prazo. E aí o juiz vai ter que devolver, porque senão é uma nulidade, né, terrível aí, porque você foi impedido de falar, não houve respeito ao contraditório, devido ao processo legal, ampla defesa e etc. Né? Essa é uma das coisas que mais dá briga em secretaria. Porque na hora que você fala com o serventuário que você quer uma certidão, é uma coisa que dá uma bufetada na cara dele. Que ele já não quer nem carregar o processo até o balcão, que dirá fazer uma certidão para te dar, né? De que o processo não está lá. E outra, você vai ter uma prova de que a secretaria é desorganizada, porque o processo saiu sem poder sair, ou o processo nem está sendo encontrado. Às vezes acontece, o processo nem saiu, não. Eles não acham o processo lá. Não achou, não? Certidão. Tudo bem, eu não vou importar, pode demorar, pode localizar, mas me dá minha certidão. Porque o que eu quero é garantir o meu direito de praticar o ato. Tá? Isso é muito importante fazer. Cartas, para encerrar a nossa conversa, né? As cartas são ordens que são emanadas do juízo para o cumprimento de ordens ou prática de atos processuais. Cada juiz, melhor dizendo, o juiz ele é um órgão do Poder Judiciário, assim como os tribunais são, né? Cada um desses órgãos do Poder Judiciário ele é investido num determinado território de poderes para a prática da atividade judicante. Então, naquele seu terreiro, quem manda é ele. Quem tem competência para fazer ou deixar de fazer é ele. E, a não ser que seja em comarca contígua, né, tipo Belo Horizonte, Contagem, que você nem sabe onde começa uma e termina a outra, aí esses expedientes de intimação, citação, eles podem até ser cumpridos, né, sem precisar de uma carta precatória. Nós temos 3 tipos de carta: precatória, rogatória e carta de ordem. A mais famosa é a precatória, né, que é a mais comum nos processos. Todas as vezes que o juiz precisa de fazer cumprir um ato processual na comarca ou na subseção, se for Justiça Federal, onde ele não tem capacidade para atuar, onde ele não está investido dos seus poderes, ele tem que pedir para o outro lá. Né? Então, ele pede para o galo do vizinho, que é o outro juiz, para deixar o ato ser praticado. Aliás, para praticar o ato lá. Então, esse juiz vai fazer isso por meio do recebimento de uma carta precatória. Antigamente, para os estagiários, quando eu era estagiário, isso era um terror, porque a gente ficava ali conferindo as peças da carta, morrendo de medo de faltar alguma coisa, porque podia, no final, você distribuir a carta e ainda tinha que comprovar no juízo que ela tinha sido distribuída. E era ônus da parte. Se eu tivesse que distribuir uma carta lá em Manaus, eu tinha que pegar aqui e mandar pelo correio, lá para o correspondente lá em Manaus, para ele receber, ir lá e distribuir. E depois ele me mandava o comprovante, eu juntava no processo que tinha sido distribuído lá. Tá? Hoje, com autos eletrônicos, ficou muito mais fácil, né? E é a secretaria que expede a carta. Né? A gente não precisa de mais tirar cópia do processo, que a gente tirava cópia do processo, instruía a carta, e aí a gente retirava, depois ela assinada no balcão de secretaria e mandava. Agora está muito mais facilitado, né? Então, essa carta precatória é para cumprir ordens de um juízo no território de outro. A carta rogatória é para que ordens de um juízo brasileiro sejam cumpridas fora do país, em outro sistema jurídico. Tá? E aí, pode ser que tenha convênio de cooperação com o país, pode ser que não tenha. Eu acho que o nome já chama assim, não é à toa, né? Rogatória, porque você manda e roga a Deus que um dia ela volte. Porque nem sempre vai acontecer dela voltar. Né? Se não houver cooperação entre países que não têm relação diplomática, por exemplo, não vai voltar nunca. Né? E existe a carta de ordem. A carta de ordem ela é emanada do tribunal para um juiz. Então, se o tribunal precisa que um juiz cumpra uma determinada ordem, ele manda a carta de ordem. Vocês observem que a instrução, existem ações que já têm o seu primeiro grau de jurisdição perante os tribunais. Né? Elas já são de competência originária dos tribunais. Então, isso não quer dizer
que o tribunal vai fazer a instrução, nesses casos, mas isso não quer dizer que ele vá praticar atos, principalmente fora da sede do tribunal, né? Então, o que vai acontecer? Ele, por exemplo, ele precisa ouvir uma testemunha numa cidade tal, ele vai mandar que o juiz daquela comarca ouça, né? E ele vai fazer isso por meio da expedição de uma carta de ordem. Tá? Então, essas são as 3 possibilidades de carta. Finalmente, recursos. Eu não vou ficar aqui discorrendo sobre o sistema recursal, só vou fazer apenas alguns comentários e adverti-los quanto a algumas coisas importantes. Nós não temos mais, com o processo eletrônico, aquela necessidade de fazer um instrumento, por exemplo, do agravo e fazer um instrumento da execução provisória, mas nos casos... agravo não tem mais, né? Porque os tribunais já estão aparelhados, todos já são processos eletrônicos. Mas nos casos de carta de sentença, ou seja, para cumprimento provisório da sentença, ainda é possível que você tenha que fazer a chamada carta de sentença. Então, você tem que tirar cópia dos autos, das peças principais, da decisão, porque você vai fazer aquele procedimento correr em apartado. Porque os autos eles vão ser remetidos para o tribunal, né? Ou, ainda que não sejam remetidos, eles vão ficar paralisados enquanto o tribunal não toma decisão, né? E ali você vai fazer correr o processo naquela cópia, né, dos autos que você tem, que a gente chama de carta ou de instrumento. Os recursos, vários deles, nem todos, mas muitos, exigem preparo. E esta é uma situação também de muita atenção para o estagiário. Esse código ele é mais flexível do que o anterior, porque no anterior, se você não juntasse, por exemplo, a integralidade do preparo, né, eles eram taxativos, não conheciam o seu recurso, né? Nesse código, se você fez um preparo insuficiente, juntou um valor inadequado, pode respirar, porque ainda vai ter jeito de consertar. Porque um dos principais medos, enquanto eu era estagiário, era fazer um protocolo, tendo recolhido errado custas, e depois, principalmente, o preparo, né, do recurso, porque depois não ia ter jeito de sanar, né? Então, hoje, o código já é mais complacente em relação a isso, né? E o juiz te manda completar aquele valor, tá certo? Se for o caso, se você tiver depositado de maneira insuficiente. Outros recursos não precisam deste preparo, tá certo? E existem recursos que são interpostos diretamente no tribunal, e existem recursos que são interpostos no juízo de primeiro grau. Muita atenção em relação a isso. Por exemplo, apelação, né, embargo de declaração. Você vai opor os embargos a uma decisão do juiz, então é ali naquele próprio juízo, monocrático, que você vai apresentar aquele recurso. E ele está elencado. Embargo de declaração tem natureza recursal. Se eu estou embargando o acórdão, aí obviamente, eu vou propor os embargos perante o tribunal, né? Muita atenção em relação a isso. E, finalmente, os recursos especial e extraordinário, principalmente, que são recursos que têm requisitos de admissibilidade muito rígidos, né? Então, é preciso muito cuidado na hora da elaboração disso. É preciso, eu não vou dar uma aula aqui de recurso, porque não é o tema, mas é preciso você mostrar divergência jurisprudencial, a adequação do caso, relevância, né, e etc., porque... Oi? Pré-questionamento, porque, senão, não vai conseguir fazer subir. Tá? Olha só, o pré-questionamento ele teve um avanço, um facilitador para a gente. Por quê? O grande problema com essa questão do pré-questionamento é que os tribunais, o juiz ele não é obrigado a decidir e a rebater todos os fundamentos que você apresenta. Ele é obrigado a fundamentar a sua decisão, tá certo? Mas ele não é obrigado a ficar ali rebatendo fundamento por fundamento que você fez. Ele demonstra o seu convencimento. E, às vezes, o que ele demonstra no seu convencimento não é suficiente para você levar aquela sua tese para o tribunal, numa instância especial, né? Um tribunal superior. Porque você
para esses tribunais, tem que demonstrar uma ofensa à legislação infraconstitucional, STJ, uma ofensa à Constituição, né, o Supremo. Então, se você não demonstrar essa violação, e é uma violação que tem que ser direta ao texto constitucional, ao texto da norma infraconstitucional, você não consegue subir o recurso, porque falta o pré-questionamento. E aí, o que a gente era obrigado a fazer? O juiz não falava, né? O tribunal, principalmente, desculpe, não falava no acórdão daquilo, e a gente era obrigado a apresentar embargos de declaração. E, muitas vezes, condenados a pagar multa por litigância de má-fé. Eu tive uma vez num processo no Rio de Janeiro que eu tive vontade de pegar um avião aqui e bater na... Desculpe a expressão, a gente não pode bater em ninguém, mas eu tive vontade de bater lá na desembargadora, porque sabe o que ela fez? Ela me aplicou multa por litigância de má-fé. Olha, eu era o autor. Começou por aí, né? O autor vai ter interesse em procrastinar o feito? Ela aplicou... Eu era autor, não, advogado do autor, né? Ela aplicou multa por litigância de má-fé e prestou esclarecimento nos embargos. Você acredita? Ou seja, ela falou assim, e para que dúvidas não pairem, foi lá e explicou tudo. Tudo que eu tinha falado, que estava contraditório, né, que estava omisso, ela foi lá e explicou, e me condenou assim mesmo. Eu falei assim, é o ápice do absurdo, né? Às vezes eu ia sustentar no Rio também, os desembargadores faziam questão. Uma vez eu estava lá, um chegou assim e julgou uma pilha de processos sobre a mesa dele, falou assim, tudo trabalho inútil, tudo embargos de declaração e tudo com aplicação de multa. E eu aviso, apresentou embargos de declaração, é multa. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso aí é tentar privar a parte do devido processo legal. A boa notícia é que dava para reformar, né? E muitas vezes eu subia recurso de revista por causa dessas bobagens que eles faziam lá, né? Porque eu conseguia subir por um outro fundamento, e aí chegou lá em cima, eles apreciam, né? Sobretudo. Então, eu adorava isso, eu adorava também a multa do 477, né, que dava recurso, eram as teses que eu conseguia lá no Rio de Janeiro, né? Bom, hoje, o que melhorou para a gente no Código? Porque antes, você apresentava os embargos para que o juiz suprisse aquela omissão. Se ele não suprisse a omissão, você tinha que recorrer por ofensa ao artigo 535, que era o artigo que previa os embargos de declaração. E aí o juiz ia verificar, o tribunal ia verificar, houve violação 535, não houve, se não houve, acabou o seu recurso ali, não sobe, né? E ficava aquela briga do pré-questionamento, porque às vezes a gente opunha os embargos e eles falavam que eram protelatórios, mas eu opunha porque, se eu não opusesse, chegava lá no tribunal e dizia que não houve pré-questionamento. E agora é pacífico que, mesmo que os embargos não sejam acolhidos, o fato de eu ter citado a norma nos embargos já é suficiente para caracterizar o pré-questionamento. Então, isto foi um avanço grande para nós advogados, tá certo? Senhores, nós estamos no tempo limite. Eu quero dizer de novo do meu prazer de ter estado com vocês aqui essa noite, dessa iniciativa da ordem que eu aplaudo mesmo, acho fantástica, e eu espero que essa seja a primeira de outras várias turmas, né? E que a nossa conversa tenha sido útil para vocês, tá certo? Um grande abraço e encerramos.